manifestou em nota um general da reserva, um general 4 estrelas, um general que jurou a bandeira brasileira e que dedicou toda a sua vida em favor ao Brasil, às cores verde e amarela e aos dizeres ordem e progresso em nossa bandeira. Nós fazemos da palavra ou do comentário do general Vilas Boas que o Brasil está no limite. O povo brasileiro está sim no limite. Você que está chegando agora, fica aí, porque nós vamos trazer para você, principalmente para você que já não tem mais esperança nas eleições agora de 2018, você que é um dos milhares de brasileiros que não acreditam mais que é possível reverter este mecanismo de corrupção instalado no Brasil, que parece não ter fim, ao qual parece a justiça não ter força para combater este mecanismo que tem assolado o povo brasileiro. Aí você se pergunta, como a maioria dos brasileiros tem se perguntado, aonde está a justiça no Brasil? E por que é que, por exemplo, uma senadora da República que está agindo como uma verdadeira metralhadora giratória, atacando os brasileiros, falando em nome dos brasileiros, da maioria dos cidadãos de bem deste país que não tem compromisso com o partido criminoso chamado PT, essa organização criminosa que já deixou de ser partido há muito tempo, integrante de um projeto de poder que quer tomar o Brasil e a América Latina, um projeto comunista. Aonde está a justiça brasileira que ainda não colocou, por exemplo, Gleisi Hoffmann atrás das grades? Por que é que ela ainda não está presa? Fica a pergunta. Mas o clamor da sociedade, ele não tem sido um clamor em vão. Se nós chegamos no estágio que nós chegamos hoje, é pelo clamor da sociedade. Um dos generais de alta patente do Exército Brasileiro já mandou o recado: para quem sabe ler, um pingo é letra. E eu vou comentar com você aqui. A notícia que tem abalado o mundo político e que talvez tenha pegado sim no susto e no pulo, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, porque Palocci está preso, Lula é condenado e está preso, e a presidente do Partido dos Trabalhadores tem disseminado a mentira, incitado a violência, incitado a desordem pública neste país, e já estava na hora das autoridades tomarem uma atitude para poder barrar essa mulher que de maneira irresponsável, inclusive ela com o senhor Lindenberg Farias, são um dos responsáveis, ao contrário como eles têm acusado o juiz Sérgio Moro, o Bolsonaro e até mesmo a famigerada Rede Globo de televisão, pelos ataques no acampamento pró-Lula em Curitiba, a morte da vereadora Mariela Franco. Pelo contrário, vocês são os maiores responsáveis disso tudo. Aí muitos de vocês, assim como eu, estão se perguntando, mas por que é que essa mulher ainda não está presa? Um país onde a corrupção é sistêmica, tudo ao longo dos anos foi previamente calculado. As emendas, como por exemplo o foro privilegiado
que serve como um biombo, ou seja, uma proteção, uma separação, faz destes políticos corruptos seres superiores e vão de encontro, não ao encontro, mas de encontro à Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Este foro privilegiado blinda esses bandidos do colarinho branco. Esta é a grande verdade, isso tem que acabar. Mas e agora? O mecanismo de fato não tem mais como ser parado? Só nos resta uma chance, queridos brasileiros. Esta sim, de verdade, não está em Bolsonaro e não está na classe política do Brasil. Sinto muito em dizer para você que inclusive tem esperança em algum candidato político. Nossa única chance de verdade está no retorno do exército brasileiro e da tomada militar no Brasil, da intervenção militar no Brasil, da volta do regime militar. O Brasil precisa sim ser passado a limpo. Recentemente, generais da reserva têm se manifestado contra, inclusive, a decisões como a do Supremo Tribunal Federal de favorecer bandidos neste país. Ou seja, a intervenção no Brasil está prestes a acontecer caso concretize-se a maracutaia da soltura do condenado Lula da cadeia. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Eles estão agindo para que Lula seja solto. Mas até que ponto isso de fato pode chegar a acontecer de verdade no Brasil? Vamos ser realistas. Muitos não acreditam mais que isto seja possível, que a intervenção militar venha a acontecer no Brasil. Mas pasmem, amigos. Recentemente, aliás, desde ontem, começou a circular nas redes sociais um print e também um link de 2 posts que gerou uma esperança no povo brasileiro, no cidadão de bem deste país. Primeiro foi o do general Paulo Sérgio, depois foi a do querido general Vilas Boas, ao qual inclusive está aqui e eu vou compartilhar com vocês. General Paulo Sérgio postou aqui às 8h30, às 8h51 da manhã do dia 30 de abril, agora recentemente. Hoje bem cedo, está escrito aqui, ó, hoje bem cedo, a companhia de comando da 23ª Brigada da Infantaria de Selva estava conduzindo uma marcha de 3 horas no seu estágio básico de combate de selva, tá? CMN, Defesa e Proteção da Amazônia Oriental. Até aqui tudo bem. Na sequência, o próprio general Vilas Boas, que inclusive é um símbolo dos brasileiros, um símbolo de esperança da intervenção militar no Brasil, disse o seguinte, respondendo ao post, às 11h09 do mesmo dia, né? Pouco tempo depois. Caro general Paulo Sérgio, o Comando Militar do Norte tem uma única e imensa responsabilidade na estrutura de defesa de nosso país. Mantenha a impulsão e prepare seus guerreiros da Amazônia Oriental para, com #prontidão, atender os anseios da nossa sociedade. Este recado foi dado. A intervenção federal depende apenas do clamor da sociedade brasileira. A intervenção militar no Brasil só depende do clamor da sociedade brasileira. Foi dado o recado. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Tá aqui o Twitter oficial do general Vilas Boas,
para você ler, que ele deixa o seguinte: o recado para o general Paulo Sérgio, para que ele e os seus soldados fiquem de prontidão para atender os anseios da sociedade. Quais são os anseios da maioria da sociedade brasileira, dos cidadãos de bem deste país? É que a justiça seja cumprida, é que o Supremo Tribunal pare de agir com bandidagem neste país, de conchavo, é que o Supremo Tribunal saia dessa situação de comparsa de bandidos. E o que o povo brasileiro espera de fato é que o país retome os rumos de uma democracia que tenha ordem, progresso, para um país que seja justo para os jovens, para os idosos, para os trabalhadores, e que de uma vez por todas, esses petralhas, esses esquerdopatas que estão tumultuando o Brasil com seus movimentos, com a disseminação da mentira, do ódio, de uma vez por toda seja parado. General Vilas Boas deixa aqui uma senha, meu amigo. Estamos com a sociedade brasileira. E mandou um recado para os demais generais deste país: fiquem de prontidão, fiquem atentos. A qualquer momento nós podemos atender aos anseios da sociedade brasileira. Aí eu te pergunto, qual tem sido verdadeiramente o anseio do povo brasileiro? O povo brasileiro de fato acredita em uma nova eleição? Acredita em um salvador da pátria? O povo brasileiro acredita de fato na política brasileira? Acredita mesmo que o mecanismo corrupto instalado neste país e que funciona, como por exemplo a vergonha do foro privilegiado, que blinda, por exemplo, uma bandida como a Gleisi Hoffmann? Meus amigos, de fato temos que entender o seguinte: a única e verdadeira esperança do povo brasileiro, o general Vilas Boas, está no Exército, está nas Forças Armadas, e nós esperamos de fato que isso deixe de ser um conto da carochinha e torne-se realidade ao povo